Bom dia! Bom dia! Bom dia! Na live de hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês sempre ficam na dúvida. Sempre recebo perguntas sobre isso. Quando pedir férias do trabalho para poder estudar? Qual é o melhor momento de pedir férias do trabalho para estudar? Será que o melhor momento de pedir férias do trabalho para estudar é quando sai a autorização? É quando sai o edital? É antes da prova? Né, antes do concurso? Então, qual é o melhor momento? Né? Sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live. Lembrando que se você ainda não se inscreveu na jornada dos 85%, você deve se inscrever, o link está na bio. E também lembrando que eu estou tirando dúvida lá na comunidade da jornada. Então, assim que você se inscrever na jornada, você vai receber um e-mail. O legal é você ir nesse e-mail, entrar no grupo do WhatsApp e entrar na comunidade da jornada no Telegram, que é onde eu estou tirando dúvida e conversando diretamente. Mandando uns áudios e tal, tá bom? Então entra lá. Sobre pedir férias, tá? O que acontece? Muitos de vocês acham que as férias devem ser pedidas devem ser pedidas quando sai o edital, né? Quando sai o edital, tem que pedir férias para dar tempo de estudar tudo e tal. Só que o que acontece? Quando o edital vem, né? Quando chega o edital, normalmente a gente já tá tão cansado, tão nervoso, que o nosso aprendizado no pós-edital, ele acaba sendo um aprendizado muito mecânico, muito focado no sentido cerebral. A gente acaba usando muito o modo focado do nosso cérebro. Se você ainda não sabe o que é isso, eu vou explicar lá na jornada. A gente acaba usando o modo focado do nosso cérebro, mas a gente não usa muito o modo difuso. Então a gente não aprende coisas complexas. O pós-edital, pela situação do momento, né? É um momento de muito nervosismo, um momento de muita correria. Esse momento de pós-edital acaba sendo um momento em que a gente não consegue aprender coisas muito complexas. A gente até consegue aprender bastante coisa, porque a gente está muito motivado, né? A gente sabe que vai ter uma prova daqui 2, 3 meses. Então a gente acaba estudando muito motivado, a gente acaba ficando muito motivado, a gente consegue estudar muito mais horas no pós-edital do que a gente conseguiria estudar antes do edital. Sem autorização, sem nada. Né? A gente consegue ficar mais tempo estudando, por quê? Porque já tem data de prova. Então, em relação a isso, tudo bem. Só que o problema é que a gente não consegue passar muito tempo, a gente não consegue estudar coisas muito complexas. Por quê? Porque o nosso cérebro está muito pressionado, a gente fica muito nervoso. Por isso que aquela pessoa que só estuda em pós-edital, né, ela só estuda em pós-edital, ela só estuda de prova em prova, ela vai pulando de edital em edital. É por isso que essa pessoa tem dificuldade de ser aprovada, né? Por quê? Porque ela não vai chegar a aprender nada muito complexo. Porque o cérebro dela, naquela situação de nervosismo, de pós-edital, não tem a capacidade, não consegue aprender coisas muito complexas. Né? O cérebro dela vai ficar circulando ali entre o que for fácil de cada matéria, pode até conseguir estudar muita coisa, mas sem conseguir aprender complexidades. E aí a pessoa não vai conseguir chegar na prova e resolver aquelas questões mais difíceis, que são as questões que efetivamente vão fazer ela ser aprovada. E isso acontece nesse estudo de pós-edital, né? Pós-edital é um momento para isso, é um momento que a gente consegue passar muito tempo com a bunda na cadeira, mas a complexidade de assunto que a gente consegue aprender é baixa,
justamente porque a gente está muito nervoso, é um momento de muita correria e a gente fica muito pressionado para pular para os assuntos seguintes o mais rápido possível, né? A gente não quer perder muito tempo com o mesmo assunto no pós-edital. A gente quer estudar o maior número possível de conteúdos no mesmo período, porque a gente quer, a gente não consegue perder muito tempo com um assunto, né? Porque a gente sabe que tem tanto assunto que a gente quer passar o mais rápido possível para o próximo. Então, no estudo de pré-edital, no estudo que está acontecendo agora, né? Um estudo de autorização, mas não é um estudo de pós-edital, nesse estudo a gente consegue estudar coisas mais complexas, consegue sentar a bunda na cadeira, consegue dar uma olhada nas coisas com uma profundidade maior, né? Eita, nós! Então, qual é a minha percepção em relação a quando pedir férias? A minha percepção em relação a quando pedir férias é de que você não deve deixar o edital chegar. Você deve tirar férias, se você tem essa possibilidade, você deve tentar tirar férias o quanto antes. Quanto antes você conseguir tirar férias, melhor. Por quê? Para você ter mais tempo de ter um estudo que você vai ter mais qualidade do que no pós-edital. Se você tirar férias agora, você vai ter mais qualidade no teu estudo do que você vai ter no pós-edital. Simplesmente pelas características do pós-edital. Pós-edital a gente não consegue ter um estudo com tanta qualidade. Por quê? Por causa das condições do momento. É muito nervosismo, é muita pressão. Então o teu estudo fica muito pressionado, fica muito superficial. E esse momento da autorização, esse momento de agora, é um momento que você ainda consegue, como você está estudando matérias às vezes mais básicas também, você ainda consegue ter mais profundidade no estudo. Então, o que eu faria se eu estivesse no teu lugar? Eu pediria férias o quanto antes, para poder avançar nos conteúdos o quanto antes, para poder mergulhar nos conteúdos o quanto antes e poder fortalecer a minha base, que é basicamente aquilo que vai realmente te deixar em condições de competir por uma vaga, o quanto antes. Então, eu tiraria férias o quanto antes. Eu sempre indico isso para os alunos. Tire férias o quanto antes, para poder fortalecer tua base o quanto antes, para poder estudar com mais qualidade o quanto antes. E aí, quando o edital sair, você já fica mais tranquilo. Por quê? Porque você já fortaleceu a tua base antes do edital sair, no momento em que o teu estudo já tem mais qualidade, né? Que é antes do edital sair. E aí, depois que o edital sair, você naturalmente vai conseguir ficar mais tempo estudando, né? Dormindo um pouquinho menos, dizendo mais não para as pessoas, para a esposa, para o marido, para os filhos, enfim, você vai conseguir se organizar mais. Só que daí você vai conseguir se organizar para passar mais tempo estudando, mesmo que você esteja trabalhando, você vai conseguir se organizar para isso, porque você vai dizer mais não, você vai negociar mais, já vai ter uma data, então você já vai saber até quando vai. Só que, por outro lado, você não vai conseguir mergulhar na complexidade dos conteúdos de uma forma tão intensa quanto você faria no pré-edital. Então, no pós-edital, você vai conseguir dar um jeito de estudar mais horas, mas como você vai ficar super nervoso, pressionado e tal, né, e querendo correr, você não vai na complexidade dos conteúdos, mas aí pelo menos você dá aquela passada em boa parte do que você conseguir ver,
Só que antes do edital você já tinha calçado, né? Calçado os teus estudos de uma base boa. Entende? Porque o que eu vejo muita gente fazer? Ah, quando sair o edital eu vou tirar férias. Ou então assim, eu vou tirar férias no mês anterior à prova. O que acontece no mês anterior à prova? O aluno já não consegue mais estudar tanto. Falta um mês para a prova. Cada vez que ele vai estudar e que ele observa que ele está atrasado, aquilo dá um nervoso absurdo nele. Ele já fica muito desesperado, com o emocional muito abalado. E ele deposita muita esperança no sprint final, né, na revisão pré-prova, sendo que ele acha que a revisão pré-prova vai aprová-lo, mas ele não estudou na profundidade necessária para ser aprovado. E revisão pré-prova, gente, não é o que vai te aprovar. O que vai te aprovar é o estudo dos assuntos com a complexidade em que eles aparecem na prova. Entende? Então, assim, não é estudando tudo superficialmente um mês antes da prova que você vai ser aprovado. É melhor você tirar essas férias o quanto antes, mergulhar nos conteúdos mais complexos o quanto antes, ficar super bom nas básicas, e aí, quando chegar o edital, você naturalmente vai conseguir se organizar um pouco mais, vai conseguir abrir mão de algumas coisas, por exemplo, sei lá, você vai conseguir abrir mão do churrasco de domingo. Você consegue abrir mão no pós-edital. Por quê? Porque é pós-edital. Você tem a data ali, né? Você sabe que dia vai ser, né? Ou então, por exemplo, digamos que você pegue e leve seu filho na escola. Você consegue, de repente, se organizar com a tua esposa e tal, ou com o teu marido, não sei, para ele começar a pegar nesses meses. Por quê? Porque já tem data. A prova já tem data. Então é mais fácil se organizar. É mais fácil abrir mão de coisas. Por quê? Porque como a prova tem data, você sabe que essa condição é temporária. Agora, mesmo tendo tempo, você não consegue mergulhar a fundo nas complexidades das matérias, né? Isso você consegue fazer melhor agora. Então a minha sugestão para você, tire férias o quanto antes. Melhore tua bagagem, tua base, teus estudos o quanto antes. Quanto antes. Quando sair o edital, você já sabe que você brigou e lutou o máximo que deu por aquela prova. Aí você vai, quando sair o edital, se for o caso, decidir entre auditor e analista, né? Você vai tomar essa decisão. Por quê? Porque você melhorou tua base e tal, vai poder tomar essa decisão de uma forma mais madura. E aí, você vai pegar o resto do tempo, vai se organizar com o resto do tempo, tendo data, já tendo tudo, né, mais certo, definido. Vai se organizar com o tempo e vai fazer o teu melhor para passar pelos conteúdos mais teóricos e tal, naquele tempo de pós-edital, né? Já com a data da prova certa. Ao invés de ficar achando que naquele pós-edital você vai conseguir aprender a fundo tudo o que você não aprendeu no pré-edital. Só que normalmente isso não acontece, você não consegue aprender a fundo, né? Porque o pós-edital te deixa tão nervoso, te deixa tão querendo correr, né? Porque você sabe que a prova tá marcada, então você quer correr, você não tem muita paciência para coisas complexas. Quando você erra uma questão e tal, você não consegue ficar batendo muita cabeça em relação ao erro daquela questão, porque você pensa, não tenho tempo para isso, deixa eu ir pra próxima. Entendeu? E aí, fazendo isso, não querendo perder esse tempo, o que acontece? Você não aprende coisas complexas. Você não fica bom em coisas complexas. Só que o que faz a gente ser aprovado? Coisas complexas. Acertar aquelas questões mais difíceis, né? Se você for acertar só o que é fácil, entendeu? Então, tire férias o quanto antes. Melhore tua base o quanto antes.
Fortaleça o teu estudo agora, o quanto antes. Deixe para o pós-edital aquilo que for decoreba, aquilo que for simples de estudar. E aí vai estar no edital, você vai conseguir se organizar melhor, porque o pós-edital é mais pressão, né? Então você já consegue, pô, nesses 3 meses eu não vou fazer churrasco final de semana, eu não vou pegar meu filho na escola, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu vou negociar para eu poder, enfim, você vai fazer as tuas negociações, né? Sabendo que a data tá marcada. E aí você vai conseguir estudar nesse período de pós-edital, mas você vai passar por todos os conteúdos, né? Você vai correr no teu estudo, mas sem aquela complexidade, sem estudar coisas tão difíceis. Por quê? Porque não vai dar tempo, né? Pós-edital não dá tempo, né? No pós-edital é tanta correria que não dá tempo de você perder ali um dia de estudo tentando entender lá uma questão. Não dá. Entendeu? Tem que correr. Certo? Vou correr aqui porque eu tenho que levar minha filha na escola. Mas eu gostaria muito de te convidar para a jornada dos 85% na Receita Federal. Tá? O link tá na bio. Entra lá, depois vai no teu e-mail, entra na comunidade. Chuta edital e prova para quando? Já falei sobre isso, tá? Já falei sobre isso numa das primeiras lives. Eu não acredito que saia logo. Eu acho que vão acabar usando boa parte do tempo disponível para isso. Por quê? Porque é uma experiência nova para a Receita Federal. Contratar uma banca e organizar um concurso com uma banca que não seja a ESAF, que não seja a sua própria escola, né? Que o Ministério da Fazenda tinha. Então eu acho que esse processo demora, são muitas variáveis, é muita gente tendo que assinar as coisas, é uma burocracia muito grande. Então eu acho que esse edital, ele não vai sair logo, o quanto antes. Não acho isso. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita definição para ter, é complexo organizar um concurso com uma outra banca, e eu acho que todo o tempo, assim, eu acho que vai sair nas últimas. Eles têm até dia 13 de dezembro, né, para publicarem o edital. Eu acho que boa parte desse tempo vai ser utilizado, tá bom? É isso que eu acho. Deixa eu correr aqui que eu já tô bem corrida, tá bom? Beijo, meus queridos. Bom dia.